A paz do Senhor, meu querido, você que me ouve nesse dia glorioso em que Deus preparou para nós. Eu quero rapidamente trazer uma palavra de ânimo ao teu coração. Você que está me assistindo nesse momento, você que pediu uma resposta de Deus. Eu quero ler rapidamente em 1 Pedro, capítulo de número 5, versículo de número 6 e 7, que nos diz a palavra do Senhor assim: humilhai-vos, pois, debaixo da potente mão de Deus, para que a seu tempo ele vos exalte, lançando sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. Querido, com esse texto eu quero dizer para você que se você estiver humilhado debaixo da potente mão de Deus, tenha certeza que você será vitorioso. E se você estiver lançando sobre ele toda a vossa ansiedade, tenha certeza que será transformado em vitória para a sua vida. Eu trago uma palavra que vai alegrar o seu coração nesse dia. Uma palavra que vai te dar uma nova direção e um novo pensamento acerca das coisas que vão acontecer sobre a tua vida. Primeira coisa que eu quero lhe alertar: toda humilhação tem seu tempo determinado para acabar. E eu profetizo que a tua humilhação está chegando ao fim. Eu profetizo que essa humilhação está com os minutos contados na tua vida. É uma resposta de Deus para você que me assiste nesta hora. Ana foi humilhada e no tempo certo Deus tirou a humilhação de Ana e ela foi exaltada para a glória de Deus. Segunda coisa, lance sobre ele toda a vossa ansiedade. Não lance no seu irmão, não lance no seu vizinho, não lance no seu melhor amigo, lance sobre ele, porque ele tem cuidado de vós. Davi, quando lançou ansiedade sobre Jesus Cristo, sobre aquele que poderia mudar a sua história, ele sai do meio das ovelhas e passa a ser rei de Israel. Sai da caverna de Adulão com o maior exército que já teve na história. Então, querido, lance sobre ele toda a vossa ansiedade. Não fique tentando lançar sobre outras pessoas. Lance sobre ele, porque ele vai te dar a vitória. Terceiro, sede sóbrio e vigiai. É aqui que eu quero fechar aqui, é abrir esse parênteses para que você entenda. Quando a Bíblia fala vigiai, ela está dizendo para que nós estejamos atentos a todo rudimento em nossa volta. Feche as brechas, não dê lugar. Feche os ouvidos para palavras contrárias. Feche os olhos para não ver coisas que não vão te edificar, pois o Senhor Jesus tem uma grande bênção para a tua vida. O tempo da humilhação está encerrando em sua vida. Quarto, resistir firme na fé, porque Deus tem vitória para você. Quando eu falo resistir firme da fé, é saber que a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a convicção daquilo que não se vê. Ei, tenha fé. Jesus, ele vai tirar essa humilhação para sempre. Eu iniciei dizendo que o tempo da humilhação sobre a sua vida estão com os minutos contados para acabar. Entenda uma coisa: quando nós vemos que Pedro, o melhor amigo de Jesus, ele nega Jesus por 3 vezes, poderia ter acabado a carreira de Pedro. Foi um marco na vida de Pedro, mas Jesus conhecia o coração de Pedro, assim como Jesus conhece o teu coração e sabe que essa humilhação, ela está servindo de crescimento para a sua vida. Louvado seja Deus. Mas na frente nós vemos o próprio Jesus chamando Pedro em um diálogo, e ele diz: tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Ei, meu amigo, escute uma coisa nesse dia: quem te viu e quem te vê, quem te humilha agora poderá comer na tua mão, quem te pisa agora poderá calçar ou ser calçado por você. Quem não acredita na sua vitória poderá cantar o hino da vitória junto com você. Então eu profetizo nesse dia que o tempo da humilhação sobre a tua vida está acabando para a glória de Deus. Tome posse, humilhai-vos debaixo da potente mão de Deus, porque ao seu tempo ele vai te exaltar. Fica a dica. Um forte abraço. O tempo da humilhação, dê tchau para ele. Diga: humilhação, até aqui você veio, mas a partir de hoje você vai partir em retirada, porque o meu Deus é maior. Um forte abraço e a paz do Senhor Jesus. A paz do Senhor, meu querido, você que me ouve nesse dia glorioso em que Deus preparou para nós. Eu quero rapidamente trazer uma palavra de ânimo ao teu coração. Você que está me assistindo nesse momento, você que pediu uma resposta de Deus. Eu quero ler rapidamente em 1 Pedro,
capítulo de número 5, versículo de número 6 e 7, que nos diz a palavra do Senhor assim: humilhai-vos, pois, debaixo da potente mão de Deus, para que a seu tempo ele vos exalte, lançando sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. Querido, com esse texto eu quero dizer para você que se você estiver humilhado debaixo da potente mão de Deus, tenha certeza que você será vitorioso. E se você estiver lançando sobre ele toda a vossa ansiedade, tenha certeza que será transformado em vitória para a sua vida. Eu trago uma palavra que vai alegrar o seu coração nesse dia, uma palavra que vai te dar uma nova direção e um novo pensamento acerca das coisas que vão acontecer sobre a tua vida. Primeira coisa que eu quero lhe alertar: toda humilhação tem seu tempo determinado para acabar. E eu profetizo que a tua humilhação está chegando ao fim. Eu profetizo que essa humilhação está com os minutos contados na tua vida. É uma resposta de Deus para você que me assiste nesta hora. Ana foi humilhada e no tempo certo Deus tirou a humilhação de Ana e ela foi exaltada para a glória de Deus. Segunda coisa: lance sobre ele toda a vossa ansiedade. Não lance no seu irmão, não lance no seu vizinho, não lance no seu melhor amigo, lance sobre ele, porque ele tem cuidado de vós. Davi, quando lançou ansiedade sobre Jesus Cristo, sobre aquele que poderia mudar a sua história, ele sai do meio das ovelhas e passa a ser rei de Israel. Sai da caverna de Adulão com o maior exército que já teve na história. Então, querido, lance sobre ele toda a vossa ansiedade. Não fique tentando lançar sobre outras pessoas. Lance sobre ele, porque ele vai te dar a vitória. Terceiro, sede sóbrio e vigiai. É aqui que eu quero fechar aqui, abrir esse parênteses para que você entenda. Quando a Bíblia fala vigiai, ela está dizendo para que nós estejamos atentos a todo rudimento em nossa volta. Feche as brechas, não dê lugar. Feche os ouvidos para palavras contrárias. Feche os olhos para não ver coisas que não vão te edificar. Pois o Senhor Jesus tem uma grande bênção para a tua vida. O tempo da humilhação está encerrando em sua vida. Quarto, resistir firme na fé, porque Deus tem vitória para você. Quando eu falo resistir firme da fé, é saber que a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a convicção daquilo que não se vê. Ei, tenha fé. Jesus, ele vai tirar essa humilhação para sempre. Eu iniciei dizendo que o tempo da humilhação sobre a sua vida estão com os minutos contados para acabar. Entenda uma coisa: quando nós vemos que Pedro, o melhor amigo de Jesus, ele nega Jesus por 3 vezes. Poderia ter acabado a carreira de Pedro. Foi um marco na vida de Pedro. Mas Jesus conhecia o coração de Pedro, assim como Jesus conhece o teu coração e sabe que essa humilhação, ela está servindo de crescimento para a sua vida. Louvado seja Deus. Mas na frente nós vemos o próprio Jesus chamando Pedro em um diálogo, e ele diz: tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Ei, meu amigo, escute uma coisa nesse dia: quem te viu e quem te vê, quem te humilha agora poderá comer na tua mão, quem te pisa agora poderá calçar ou ser calçado por você. Quem não acredita na sua vitória poderá cantar o hino da vitória junto com você. Então eu profetizo nesse dia que o tempo da humilhação sobre a tua vida está acabando para a glória de Deus. Tome posse, humilhai-vos debaixo da potente mão de Deus, porque ao seu tempo ele vai te exaltar. Fica a dica. Um forte abraço. O tempo da humilhação, dê tchau para ele. Diga: humilhação, até aqui você veio, mas a partir de hoje você vai partir em retirada, porque o meu Deus é maior. Um forte abraço e a paz do Senhor Jesus.